nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Seja bem-vinda, nação querosense, a mais um conteúdo de garbo e elegância aqui no É Nós Queiroz. Hoje, o tema deste vídeo, como você já viu nas thumbs e no título, é uma avaliação do Leão Azul nesse primeiro turno da Série B 2021 e também o que nós podemos projetar, se é que podemos, para o segundo turno da Série B. Ficaste curioso? Queres saber se a tua opinião é igual à nossa? E se não é, eu já te peço, tu já sabes, vem com nós, papi! Salve, salve, nação querosense, nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Antes de começar efetivamente esse vídeo, eu já vou pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro. Já tivemos o primeiro sorteio e teremos muito mais. Virão produtos exclusivos para membros e os que não serão exclusivos terão condições especiais. Então, vem com nós, te torna membro. Tem 3 categorias, o link está aqui na descrição do vídeo. E também na descrição desse vídeo tem ele, o link da Bet Nacional, nosso patrocinador de garbo e elegância, que patrocina também a Série B. Olha essa moral. Tu vai botar lá o link, o nosso código é NÓS, e vai ter o teu primeiro depósito dobrado, isso, com limite de R$200, e vai poder fazer um din-din maneiro aí e ficar curtindo os teus jogos e ganhando essa grana. Beleza? Tá tudo na descrição desse vídeo, é facinho, é mole-mole. Galera, motivado por uma live que eu participei num canal de um grande amigo meu, do Chaves Remista, com a participação de muita gente, eu resolvi fazer esse vídeo para fazer uma avaliação, não é bem uma avaliação, é para a gente falar sobre como foi o Remo nessa primeira perna de Série B 2021 e caso, se alguma das verdades que estão sendo ditas, elas realmente são verdade. Peguei aqui o Datagralato, fiz alguns números e tal, e aí quero trocar essa ideia com vocês. É gravado, mas nos comentários tu pode deixar se tu concorda, se tu discorda, que aí eu vou te respondendo como eu sempre faço. Vamos lá. Uma primeira verdade que se diz muito por aí é: o Remo vai melhor contra os times do G4 de que contra os times do Z4. Calma, Bet, calma. Qual é a jogada? Como é que eu podia ver isso? Eu peguei os times que terminaram o primeiro turno no G4, porque aí senão tu ia ter que pegar rodada a rodada, como era o G4, era impossível, e assim eu fiz com os times do Z4. E qual não foi minha surpresa, nação querosense, que isso é uma falácia? Vamos lá, tem minha cola aqui, obviamente. O Remo jogou contra os 4 times do G4, ou seja, 12 pontos disputados. E o Remo só fez 2 desses 12 pontos. Ou seja, 16% de aproveitamento. Um detalhe, uma informação importante. O Remo pegou todos os 4 fora de casa. Deve estar aparecendo aqui quais são os times do G4. Então, tá tudo aqui. Então assim, o Remo joga melhor, ele pode até jogar melhor, mas ele não pontua como se imagina contra os times do G4, ok? Já contra os times do Z4, lembrando, o Remo pegou todos esses times do G4 fora de casa, o que leva, né, que o Remo fará a volta todos em casa. Isso pode ser uma coisa muito boa, porque quando a gente falar do segundo turno, terão 2 situações que mudarão o campeonato completamente. Já contra os times do Z4, o Remo fez 7 dos 12 pontos, ou seja, 58%. Então, o Remo, de novo, pode até jogar melhor contra os times do Z4, mas pontua G4, mas pontua mais contra os times do Z4, o que é normal, né? E detalhe, 2 jogos fora, 2 jogos dentro, 50%. Então, assim, o que a gente pode tirar disso? O que eu acredito é que leve a essas pessoas falarem que o Remo é melhor contra o time lá de cima, e aí o lá de cima da tabela pode ser acima do Remo, o G6, G8, então eu peguei o G4 como referência, é que times que saem para o jogo, time que vem jogar ou joga contra o Remo, é um tipo de jogo que encaixa melhor
ao jogo do Clube do Remo, na minha opinião. Na minha opinião. O Remo gosta de jogar o jogo, o Remo gosta de ter um jogo que o outro time não fique tão fechado para que o Remo tenha que propor demais. O Remo não é um time propositivo, mas o Remo também não é um time que fica ali encolhidinho, reativo, marcando, são coisas diferentes, tá? Marcando o tempo todo para ir ser letal numa bola, não é, nunca foi e nem será sob o comando, não foi sob o comando do Bonamigo e não será, não é e não será sob o comando de Felipe Conceição, o Tigrão. Então, assim, esse tipo de jogo favorece, encaixa mais ao jogo do Remo. Então, pode ser em cima disso que a galera fala que o Remo é melhor e tal. Pontos não é, a gente acabou de mostrar. E aí eu acabei pegando também, dos 26 pontos, quantos foram conquistados fora e dentro de casa? Fora, 9 pontos, ou seja, arredondando 35%, dentro de casa, obviamente, 17 pontos, 65%. Opinião do Paulo, do É Nós Que Heróis, o Remo pode melhorar tanto fora quanto dentro. Tanto fora quanto dentro. Para que o Remo faça uma segunda perna ainda mais tranquila, né? O Remo poderia trabalhar aí em casa, principalmente, e também a gente vai falar disso nas duas situações que mudarão a Série B no segundo turno, algo em torno de 75%. E se o Remo consegue aí, apesar que 35% a 45% não é um número ruim fora de casa não, já que eu falei aqui que os 4 dos jogos fora de casa foram contra times que hoje estão no G4. Pegou fora também o Náutico, que à época era líder, e outras coisas. Então, assim, depois desses números, dessa numerologia, dessa estatística do Data Gralato, do Gralato Score, do É Nós Score, vamos tentar falar sobre o jogo jogado, né? O Remo começa com o Paulo Bonamigo, não encaixa, o Bonamigo é muito importante, eu já falei em algumas lives que até algumas heranças do Bonamigo facilitam muito o que o Remo tem feito hoje. Por exemplo, 2 jogadores que foram pedidos pessoais de Paulo Bonamigo hoje são destaques do Clube do Remo. Quais são eles? Anderson Shoa e Eric Flores, ambos foram pedidos pessoais do Bonamigo, entendeu? Então, assim, eu acho que o Bonamigo deixou para o Remo não só o acesso, mas também 2 jogadores que hoje são fundamentais no time de Felipe Conceição. Obviamente que o Felipe chega, melhora demais o time, enche de confiança. Por sinal, vou fazer um parênteses. Quem não viu o papo com o Felipe Conceição que está no canal, assiste. Está muito bom, mais de 1 hora de papo. Você que gosta do Remo, que gosta de futebol, assiste, porque o professor deu um baile. Enche o time de confiança, melhora o time. Hoje o Remo voltou a ser um time que sabe o que fazer. Você pode até gostar ou não do que ele faz, mas o Remo hoje sabe o que fazer. E o último jogo contra o Confiança mostra isso, porque foi um jogo ruim do Clube do Remo e era um jogo ruim possível de ganhar, porque o Confiança, no momento, era um time abaixo do Clube do Remo. O Remo tentou, Felipe entendeu isso, fez umas mudanças, mesmo o Remo cheio de desfalques, foi lá, conseguiu a vitória com um grande jogo do Vitor Andrade. Beleza. Então eu acredito que o Remo, os 26 pontos do Remo, é exatamente o que o Remo precisava para fazer a campanha que a realidade mostrava, que era uma campanha que eu brincava de G16 tranquilo. Isto tudo está caminhando para que o Remo se mantenha na Série B com essa tranquilidade. Após isso acontecer, os sonhos, as novas metas podem vir e deverão vir. Perfeito? E agora a gente parte para o segundo turno da Série B 2021, começando no que hoje é a grande grita de muita gente, o elenco do Clube do Remo. Eu vou deixar claro aqui a minha opinião, que é o seguinte: desde o início, eu acho que o Remo precisa ainda de algumas peças, mesmo com elenco cheio. E acredito que para você avaliar um elenco, você tem que pegá-lo cheio. Tá? Pô, tá aqui os 22, 23 jogadores que estão à disposição, falta um lateral, falta um zagueiro e tal. A análise sobre elenco bem ou mal montado parte, na minha opinião, daí. Você que está pegando 8 desfalques, tá? Que é um número absurdo,
e dizendo que por esses 8 desfalques o Remo foi mal planejado ou tem um elenco abaixo, me desculpe, você é duas coisas. Eu nem vou falar, mas você é uma delas. Entendeu? Porque nem o time, nem o Chelsea, campeão da Champions, nem a Itália, campeã da Euro, se tirar 8 caras fundamentais, titulares ou quase titulares, né, opção dos titulares, vai manter o mesmo ritmo. Mas sim, eu acredito que o Remo ainda precisa de jogadores. Para mim, se tiver só 2 tiros, eu venho falando isso, eu iria num beirada mais veloz, que essa característica não existe no clube do Remo. O cara que tem essa característica, para mim, não exerce, que é o Tocantins. E eu traria um meio-campista. Não necessariamente o meio armador para ser o reserva do G2. Um meio-campista que goste mais da bola, fique mais com ela, saiba fazer mais, que seria o que o Marcos Júnior viria a fazer e ainda não conseguiu. O Felipe está tentando trazer reforços de dentro do time, o próprio Marcos, o Rafinha, que parece que vem evoluindo, o Jefferson, que ainda pode, né, render alguma coisa, mais dentro da área, enfim. Mas o Remo, para mim, precisaria. Paulo, só isso? Não. Se tiver condições, boas opções, se pudesse trazer uma coisa que eu não concordava, mas junto com a nação querosense, me questionando, me falando, e pela situação da ala esquerda do Remo, poderia ser um lateral esquerdo ou o Marlon entrar em forma, porque ele tá parrudinho, né? Porque o Igor não é um belíssimo jogador e está sentindo muito a sequência de jogos. Mas também não é um lateral esquerdo horroroso, não, dentro do que se vê na Série C. E, se possível, um zagueiro e o 9, sonhado por todo mundo, mas esse 9 é complicadíssimo para A, para B, para C, para Champions, enfim. Mas se eu pudesse, se eu tivesse 2 tiros para dar, seria um cara de beirada e um meio-campista. E aí, Paulo, tu falaste tanto das mudanças que tu achas que terá o segundo turno. Quais são elas, Paulo Gralato, Enos Queiroz? Cara, para mim, o segundo turno da Série B será totalmente diferente por 2 fatores, para mim, claríssimos. Um fator é a possível e quase certa volta do público. Isso muda o jogo, isso literalmente muda o jogo. Para o bem e para o mal. Já explico sobre isso. E a outra é uma nova competição que começa com a utilização do VAR. O jeito de apitar é diferente. O jeito do jogador reclamar da arbitragem é diferente. E aí eu já começo falando que, na minha opinião, desse jeito que vai ser colocado o VAR, apesar da torcida remista, das reclamações e tal, que isso daria outro vídeo, dizer que vai ser muito melhor para o Remo, vamos ver. Eu acredito que o VAR vai mais atrapalhar do que ajudar na Série B. Eu sou a favor do VAR, acho a ferramenta maravilhosa, mas do jeito que ela vai ser colocada na Série B, como muleta, como salvação da pátria, vai dar ruim, porque não tem gente competente para operar o VAR na A, quanto mais na A, na B e na C. Mas ok, ele estará aí, ele mudará, como eu falei, a arbitragem, a forma de arbitrar, os jogadores vão jogar diferente, vão ficar pedindo lances e mais lances, entendeu? E aí você tem que ver o quanto o VAR vai intervir nas decisões do árbitro. O árbitro bom vai estar lá embaixo ou lá em cima? E que árbitro bom que está na Série B? Enfim, isso para mim afeta demais a segunda perna do campeonato. Sobre a torcida, há torcidas mais atuantes, há torcida menos, há torcidas enlouquecidas, né, que cobram em demasia, que exageram na cobrança, e outros que são mais de boa, que cada um... Eu imagino, por exemplo, o Cruzeiro com torcida pegando uma daquelas piabas que ele toma dentro de casa e a pressão está lá. O Remo, a torcida do Remo, quando quer, ela nem é o 12º jogador, ela é o primeiro jogador do clube do Remo. Se a galera que for para o estádio é a galera real, isso ajuda demais o clube do Remo, transforma o Baenão, dependendo de quantas pessoas lá estarão, num caldeirão. É ainda mais difícil jogar aqui, mas se for aquela outra, enfim. Isso é muito preocupante. Tem que ver também a condição que se colocará de público no estádio. Caso seja 30% do Baenão, vamos lá, 3 mil e poucas pessoas,
a maioria serão sócios torcedores, os valores do ingresso por custo de abertura de um campo de futebol, de um estádio de futebol, não é barato você abrir para 3 mil ou para lotação máxima, o custo é basicamente o mesmo. Então, assim, tudo isso faz mudar. Futebol, eu acredito que o Remo vai melhorar o seu jogo por alguns motivos. O Remo está cheio de desfalques, os principais para mim são Romércio e Flores, Matheus também, porque é o lado direito todo do clube do Remo, o Enes só está suspenso. Mas eram jogadores, um que estava começando a desenvolver melhor seu jogo e outros que estavam muito cachados, evoluindo, confiantes e tal. Só que aí você pega o seguinte, a partir do jogo contra o CRB, que é dia 21 de agosto, o Remo volta a jogar contra o Brasil, em Brasil, dia 27, pega o Botafogo em Remo no dia 4 e vai jogar contra o Vitória em Vitória no dia 11. Então o Remo em 22 dias faz 4 jogos. Isso já aconteceu de o Remo fazer a mesma quantidade de jogos em 10. Então o Remo terá tempo para treinar, perderão menos jogos os que estão ausentes e também dará, depois da recuperação da contusão, um tempo aí para os caras voltarem, forma física, né? Fazer fortalecimento e blá, 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 blá. Então, isso pode ser positivo para o Remo. Pega essa galera que está em G4, tudo dentro de casa. Aí vamos falar desses 4 jogos. CRB é um jogo difícil porque o Remo está todo, né, capenga, mas aí o CRB pode achar que está fácil e fazer o jogo que encaixa no clube do Remo. Lembra aquele jogo? Eu vou pro jogo, vamos jogar. E isso pode dar. O CRB é um time que faz muito gol, leva muito gol, não é uma zaga tão segura, né? Não é uma zaga tão segura, então ali tudo pode acontecer. O Remo viaja para pegar o Brasil, zona de rebaixamento. Acho que o Remo tem que pontuar nesse jogo, é importante o Remo pontuar. Devolver aquela vitória ridícula, né? Na caso, ganhar agora a derrota ridícula que teve para o Botafogo, onde foi um dos piores jogos do clube do Remo, né? Nada deu certo, o Botafogo nem jogou tanto para ganhar de 3-0 do Remo. Mas aqui eu acho que o Remo deve, apesar do Botafogo ter evoluído muito com o Ederson, ganhar esse jogo, tem que ganhar. E Vitória, tem que ver como é que o Vitória vai estar até lá. O Vitória nem é um time tão ruim, a molecada até é uma molecada boa, mas parece também que sofre da parte extracampo, o Remo pode pontuar. Então aqui vamos dizer que o Remo consiga dos 12 pontos. Eu sempre falo isso, mais de 50% é bom, né? 50% é razoável e para baixo não é legal, já que tem 2 jogos em casa. Então, assim, se o Remo fizer de 7, 8 pontos, está legal, vai se mantendo ali longe da zona de rebaixamento, inclusive porque vai jogar com 2 que lá estão e afunda os caras caso pontue ou empate. Eu tive que fazer aqui, para também não ficar um vídeo longo, chato e o cacete de asas, para trocar uma ideia com vocês, para a gente bater um papo. Teria 1 milhão de outras coisas nas lives que a gente faz e fará. A gente pode discutir mais isso, os erros de arbitragem, entendeu? Alongar a discussão sobre o VAR, sobre a torcida, mas aqui era para a gente fazer um apanhado geral. Vou fazer que nem o Felipe Barros. A minha avaliação do primeiro turno do Remo é boa. Não é ótima. Se alguém achar que é regular, eu também entendo. Mas é de regular para bom. O segundo turno, acho que dentro disso, se fizer a mesma coisa, bate 52 pontos e está tranquilaço. E o segundo turno eu ainda acredito em evolução tática e técnica do time do Clube do Remo. Deve chegar algumas contratações e os caras vão voltar. Espero que os que não estão tão bem, Rafinha, Marco Júnior, Jefferson, comecem a jogar bola. Beleza? Discordou de mim? Deixa aqui embaixo, eu te respondo. Concordou comigo? Deixa aqui embaixo, eu te respondo. Te torna membro do canal, dá o like, te inscreve nesse vídeo e passa no grupo de WhatsApp aí, que é muito importante, vem coisa boa, te torna membro, que setembro o bicho vai pegar, papi. Valeu, tamo junto. É nóis. Queiroz.